Você viaja, trabalha e deixa seu filho com ele. O combinado era claro: sem tela, sem açúcar, dormir 8 horas da noite, os cuidados básicos de higiene. Ok, você deu as instruções, recebeu o ok, tá tudo certo e acreditou que tudo estava sob controle. Quando você volta para casa, seu filho está destruído. Seu filho está hiperativo, saltitando, gritando. Aquela mesma criança que você passou 6 meses organizando uma rotina de sono, passou 3 noites sem dormir, tomou sorvete, pirulito, refrigerante, passou 1000 horas no videogame. E quando você pergunta por quê, a resposta dele é sempre a mesma. Ai, mas ele pediu tanto, não ia deixar ele chorar. Mas o combinado não era que a criança faça o que ela quiser. É que ela tem um adulto, cuidador, um vínculo regulador organizando ela. Agora, você vai passar os próximos 5, 7, 10 dias regulando essa criança de novo, lidando com essa desregulação, enquanto ele segue a vida dele achando que tá tudo bem. E tem mais. Quando você mostra a mensagem que ele concordou, que ele disse ok, que ele entendeu as instruções, ele muda a versão a cada vez que você entra numa discussão. Ele chega primeiro com a versão 1. Ai, eu não sabia que era tão importante assim. Depois ele traz uma versão 2. Ai, você não explicou direito, eu achei que eu podia dar só um docinho. Depois ele já traz a versão 3. Olha, eu fiz o melhor do que eu pude. Você não sabe como isso era difícil. E aí você entra naquele loop mental. Gente, mas será que eu não fui clara? Será que eu esteja esperando demais? Ai, eu acho que todo pai seja assim mesmo. Ai, os homens são desse jeito. Não, não é. E não é só com o filho, não. Tem a divisão de tarefas, por exemplo, que vocês combinaram faz 6 meses. Ele ia lavar a louça depois do jantar, cozinhar no final de semana, organizar a sala, enfim, o que quer que vocês alinharam. Na primeira semana ele faz. Na segunda semana ele esquece. Na terceira semana você faz. Porque não dá mais para ficar esperando. Na quarta semana, você nem cobra mais e faz as tarefas que são dele. E se você tenta conversar, e quando você tenta conversar, você fala assim, a gente tinha combinado, você ia fazer isso, isso e isso. Aí ele fala, mas eu tava cansado, você não viu, eu trabalhei o dia inteiro. E você fala, mas eu também trabalhei o dia inteiro e mesmo assim eu fiz. E ele fala, mas você é melhor nisso, eu nem sei fazer direito. Quando eu faço, você reclama que tá tudo errado, então é melhor nem fazer. Pronto. Agora, você é a chata que reclama. Não ele, que não cumpriu o que era combinado. Ou, por exemplo, uma outra situação, tem as contas da casa. Você combinou tudo. Você paga metade e ele paga metade, seja o aluguel, seja a mensalidade da escola, seja mercado, o que for. Primeiro mês ele paga. Segundo mês ele esquece. E você vai lá e paga para não atrasar as contas. Terceiro mês ele fala assim, eu tô apertado, no próximo mês eu te ajudo. No quarto mês você já pagou tudo sozinha de novo, e nem cobra mais porque você não quer se desgastar, não quer brigar, já estressou. Se você tenta conversar sobre dinheiro, você fala, mas a gente combinou de dividir, eu tô sustentando tudo sozinha. Aí ele vai lá e fala, não, mas você ganha mais do que eu, para você é muito mais fácil você pagar. E aí você fala, mas o combinado não é baseado no salário de cada um, é baseado numa divisão igual das contas. Aí ele fala, nossa, mas você é muito mesquinha, a gente é um casal, a gente não pode pensar desse jeito. E de novo, você é a mesquinha, não é ele que não pagou. E aí, gente, você fica maluca.
Porque o problema não é o açúcar, a tela, a criança que ficou lá sem dormir, o dinheiro, a louça. O problema é que você está tentando usar a lógica da confiança num sistema que opera na lógica da conveniência. Ele concorda com o que você pede, porque naquele momento é mais fácil concordar do que discutir. Mas ele nunca teve a intenção de cumprir. E quando você confronta com provas, por exemplo, ele não assume. E o manipulador sempre inverte a situação. E aí, de repente, você está na defensiva, tentando provar que você não é controladora, que você não é exagerada, que você não é exigente, que você não é mesquinha, que você não é louca. Enquanto ele já esqueceu do assunto e está vivendo de boa. Muita gente me procura tentando ajuda. O que eu posso mudar dentro de mim para que o meu relacionamento, ou meu ex-marido, ou meu marido atual, enfim, possa entender a situação e mudar? Chega às vezes com uma pilha de print de tela, de papel, de anotação, mostrando, olha, eu falo isso e ele responde aquilo, querendo assim montar o caso perfeito para que ele finalmente caia em si e comece a pedir desculpas e mude. E eu vou ser direta com você, como eu fui e sou com todas as pessoas que eu atendo. Você não precisa provar nada. Ele já entendeu. Você não precisa explicar de novo. Ele entende perfeitamente o que você pediu. Ele entende, inclusive, o impacto do que ele faz, tá? Ele não descumpre porque ele não tem uma capacidade cognitiva para isso. Ele descumpre porque é conveniente, porque é estratégico. Enquanto você gasta horas do seu dia e da sua vida tentando provar que ele mentiu, você está alimentando o sistema dele. A mentira, para ele, não é um erro de caráter, ela é uma ferramenta que ele usa para economizar energia. Presta bem atenção nisso. A mentira, ela é usada estrategicamente pelo manipulador para economizar a energia dele. É muito mais fácil ele descumprir o combinado e inventar uma desculpa depois do que exercer o esforço de cumprir o que foi pedido na hora. E aqui agora eu quero falar sobre a sua responsabilidade nessa fiação. Toda vez que você entra em debate, toda vez que você se justifica, toda vez que você tenta provar o que já é óbvio, você está validando a existência do jogo dele. Você está dando para ele o que ele mais precisa, que é o seu tempo, a sua atenção e a sua necessidade de validação. E provavelmente você se tornou a fiscal da vida dele. Aí o que acontece? Com um sistema que está o tempo todo sendo fiscalizado, ele se torna um especialista em esconder os rastros e mentir mais ainda. Você, se identifica com tudo isso que eu estou falando, não tem um problema de comunicação no seu relacionamento. Você tem um problema de exposição. Você está mantendo a porta da sua casa e a porta da sua vida aberta para alguém que não te respeita. E a pergunta que eu quero que você comece a carregar durante toda essa sessão que eu gravei aqui, ó, para todas as mulheres que estão em relacionamentos narcisistas, abusivos, é: não, o que ele vai fazer? Mas, sim, porque você, uma mulher que, por exemplo, não aceitaria esse tipo de erro na sua vida profissional, na sua empresa, nas suas relações de carreira, por exemplo. Por que você continua tentando negociar sua realidade com alguém que não quer a sua verdade?
E nós vamos descobrir agora, nesses próximos minutos, onde o seu sistema operacional falha. Onde você está deixando a brecha que permite que esse padrão continue drenando tua saúde, tua energia, teu sono e a sua soberania. Então vamos ao diagnóstico. Para você sair desse ciclo, você precisa parar de olhar para as atitudes dele como erros. Todas as atitudes de um manipulador narcisista são ferramentas. Para de ser ingênua, tá? O manipulador narcisista, ele opera através da mentira instrumental. Ele não mente porque ele é sádico, ele mente porque a verdade para ele é uma barreira para aquilo que ele quer agora. E se ele pode remover essa barreira com uma frase, ele vai fazer. Doa quem doer. Então, deixa eu te dar alguns exemplos práticos de como isso funciona. Por exemplo, tem o exemplo da mentira por omissão. Você pergunta assim: você deu açúcar pro nosso filho? Aí ele responde: ah, foi só um docinho. Mas aí depois você descobre que foi um sorvete, um pirulito, um refrigerante, um monte de outras coisas. Só um docinho, tecnicamente, não é mentira, mas também não é verdade. É uma ambiguidade que é estratégica. Muita atenção nisso que eu falei. Ambiguidade. Para você identificar uma pessoa manipuladora, observe a ambiguidade estratégica. A gente vai falar um pouco mais disso nesse vídeo. Um segundo exemplo é a mudança de critério retrospectiva. Então, por exemplo, sexta-feira ele concordou. Ah, tá bom, eu não vou dar videogame para o filho. Sábado você descobre que teve tela, que ele fez o uso do videogame. Aí ele fala assim: ah, mas foi só 10 minutinhos antes do almoço. Mas você vai lá e consegue acessar e ver que foram 6 horas acumuladas. Aí você mostra. Aí ele fala: não, mas é porque ele estava chorando, eu não ia deixar ele sofrendo. Percebe? Cada vez que você prova que ele mentiu, ele cria uma nova justificativa. E isso não é para te convencer, é para te cansar. E provavelmente você já cansou. Um terceiro exemplo, a inversão clássica. Por exemplo, você diz assim: ah, você disse que não ia dar açúcar e deu. E aí, o que ele faz? Responde: você é muito controladora. Nenhum pai consegue fazer tudo certinho. Você tem problema com controle. Pronto. Agora você está se defendendo de ser controladora em vez dele se posicionar como um adulto e dizer que mentiu. Exemplo 4. A divisão de tarefas que nunca acontece, né? Então vocês combinaram lá de dividir as tarefas. Aí você fala: mas você disse que ia lavar a louça. E ele responde: eu estava cansado. Você fala: mas eu também estava cansada, mas eu fiz. E aí ele fala: ah, mas você é tão rápida nisso, quando eu faço você reclama. De novo, você é a chata, não é ele que não fez. Veja que ele sempre inverte a situação, jogando você para se sentir culpada pelas coisas. Quinto e último exemplo desse trecho. O dinheiro, por exemplo, que ele esquece de pagar. Você fala: ah, você não transferiu essa parte desse mês. Ó, a parte era tanto, cadê? Você não vai transferir? Aí ele fala: ah, tô apertado, deixa pro próximo mês. Aí no mês seguinte você cobra. E fala: olha, você tem que pagar desse mês e do mês passado. Aí ele fala: nossa, você é muito materialista, a gente é casal, você não poderia ser assim. Você é a materialista, não ele que não pagou. Tem um vídeo muito bom de uma entrevista com o Regan Hiller, que é uma das pessoas que eu mais admiro no mercado de autoconhecimento, em que ela conta como ela conseguiu ficar 10 anos casada com uma pessoa que fazia exatamente esse tipo de manipulação. Ela sendo coach, mentora, líder de diversas pessoas que ensina a cocriação da realidade, que ensina você a
ter a realidade dos seus sonhos. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no cards, porque vale muito a pena. Ali ela conta várias outras estratégias de manipulação que ela sofreu sem conseguir enxergar. E esse vídeo dela foi muito inspirador para eu gravar esse, que eu estou gravando agora. Porque eu sinto que quanto mais nós possamos trazer para nossa consciência de que a gente não tá ficando louca, mais a gente vai poder ter força para se libertar desses lugares de relacionamentos que são tóxicos, que são abusivos, que não nos servem mais e de fato criar uma realidade que faz sentido pra gente. É só um parênteses, mas vamos continuar aqui. Eu trouxe para você 5 exemplos. E a grande falha de todas nós, quando a gente entra em relacionamentos assim, é que a gente tem um alto repertório. A gente tem muito conhecimento, mas a gente se confunde. Você tenta contra-argumentar com fatos. Você apresenta o print de tela dizendo ali, mas você combinou. Você traz uma testemunha para dizer, você mostra a contradição das falas da pessoa. E aí, o manipulador narcisista, ele muda a narrativa. Ele nega, ou ele minimiza, ou depois ele justifica. E quando tudo isso falha, ele entra na pior de todas, que é essa, que é a inversão da culpa. A inversão da culpa não é sobre ele, é sobre você. É sobre a Regan Hiller que eu acabei de falar. Ele inverte a culpa porque ele sabe que o seu ponto fraco é ser íntegra demais. Ele sabe que o seu ponto fraco é ser uma pessoa verdadeira, honesta, sincera. Então, quando ele te diz, você é muito controladora, o que você faz? Você para de falar do descumprimento dele, das questões dele e começa a se defender da acusação de ser controladora. Você começa a listar os motivos pelo qual você não é controladora. Percebe que desvia completamente o foco? Ele consegue tirar o foco do descumprimento dele, da responsabilidade dele, das coisas que são dele e jogar para você, para sua autoimagem, para os medos que você tem, para as situações que são importantes para você. Te coloca na defensiva. No caso da Regan, por exemplo, ele jogava como espiritualidade. Não, mas como assim você é uma pessoa que se diz espiritualizada e não tem interesse em fazer como que fala? Um homenagem. Ele usava os argumentos da espiritualidade para convencer. E enquanto você tá ali ocupada tentando mostrar que você não é ruim, que você não é controladora, que você é espiritualizada, que você é isso, que você é aquilo, ele já saiu da sala. O assunto já morreu, a responsabilidade dele já não existe mais. E é aqui que você precisa entender a mecânica da mudança de narrativa retrospectiva que eu falei. Observe esse padrão. Na versão 1, ele fala que não fez. Na versão 2, quando você mostra uma prova, ele fala, mas foi só um pouquinho. Na versão 3, ele fala, eu só fiz isso porque você não me dá espaço. Ele devolve, ele joga. Cada versão é uma camada de blindagem que ele faz. Ele não tá tentando ser coerente com a verdade. Ele tá tentando ser coerente com a necessidade de não ser responsabilizado, de não ser uma pessoa adulta. E enquanto você fica aí tentando entender por que ele mente, tentando consertar ele, tentando salvar o relacionamento, você tá aí na sua exaustão mental, ficando doente. Começa a achar que o problema é você, que você não foi clara, que ele realmente não entendeu. Não, minha filha, ele entendeu sim. Mas quando você assume que ele não entendeu, e se você chega nesse ponto, aí você entra no papel da ensinadora, da professora, da mãe. E é exatamente aqui que a sua soberania realmente colapsa.
Você acha que se você desenhar, se você explicar de novo, se você der mais uma chance, se você usar uma linguagem mais suave, ele vai acordar para a vida e ele vai mudar? Isso é uma fantasia de poder. Escute o que eu tô te dizendo, porque esse vídeo é a libertação que você precisava. Você provavelmente tem uma crença aí de que se você for perfeita na sua comunicação, o mundo vai responder de forma perfeita. Mas nem o mundo, nem ele funciona assim. E eu falo com alguém de conhecimento de causa da vida material e da vida metafísica. E aí você tem às vezes um grande erro, que é achar que se você mandar uma mensagem mais clara, que se você usar um tom mais suave, se você se explicar melhor em outras palavras, ou se você mostrar por que cientificamente o açúcar faz mal, a tela faz mal e lá, ele vai entender e vai cumprir. Mentira. Ele já entendeu na primeira vez. Quando você manda uma mensagem de 30 linhas ou começa uma discussão e manda um áudio podcast dizendo que o açúcar faz mal, que ele não lê pensando, nossa, agora eu entendi ela, eu vou respeitá-la. Ele pensa assim, ela tá nervosa, eu vou dar um ok aqui para ela parar de encher meu saco. De novo, você não tem problema de comunicação, você tem problema de exposição. Você não é e nem vai mais ser professora de um homem adulto, mãe de um homem adulto. Você é arquiteta da sua própria vida. E se você continua gastando 70% da sua energia tentando ensinar alguém que escolhe não aprender, você está, por definição, abandonando a si mesmo. Isso é autoabandono da sua estrutura. Me diz, em quantos campos da sua vida, na sua empresa, na sua gestão financeira, no seu trabalho, na sua carreira, você permitiria que alguém falhasse sistematicamente por 6 meses, mentisse na sua cara, te fizesse te jogasse contra você mesma e ainda assim você continuaria confiando a essa pessoa o seu sistema, a sua vida, seu filho, a sua vida? Você não faria isso. Pensa comigo. Na sua empresa, se um fornecedor descumpre o prazo, uma vez você vai lá e dá uma segunda chance. Mas se ele descumpre 2 vezes, você questiona. Se ele descumprir 3 vezes, você troca de fornecedor. Você não fica enviando um e-mail de 30 linhas explicando a importância de cumprir o prazo. Você simplesmente corta o fornecedor e contrata outro. Agora me responde, por que na sua vida pessoal você aceita 15 descumprimentos seguidos e ainda acha que o problema é a sua forma de pedir? Bom, se você entendeu agora já o seu diagnóstico, conseguiu ter bastante clareza do lugar onde você se encontra, vamos falar de engenharia. A maioria das mentorias, das terapias, das consultorias, dos aconselhadores vai te dar um script de conversa. Ou, primeiro, o mentor vai buscar trazer para você uma melhor forma de se posicionar, uma melhor forma de conversar, uma forma de você falar. E spoiler, você tenta fazer essa máscara e você não vai conseguir porque o seu sistema colapsa. Você entra em desregulação do sistema nervoso quando você tenta ser outra pessoa diferente de quem você é. Ou você vai para uma terapia que vai ficar anos tentando consertar em você qual é a tua dificuldade de aceitar essa pessoa, porque você tem que aprender amor próprio, porque você tem que ser tolerante, porque você tem que ser generosa, blá, blá, blá. Pode ser que jogue uma espiritualidade aí no meio e faça com que você busque que o problema está em você. Então você vai ficar lá fazendo 1000 terapias sem sair do lugar. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou te trazer a clareza que você precisava. E eu falo por conhecimento da minha vida pessoal, por
várias mulheres que eu já atendi, e por estudar isso como uma pessoa que tem altas habilidades e superdotação e que ama se aprofundar em desenvolvimento pessoal. Você conversar com uma pessoa que tem um padrão manipulador narcisista é perder tempo. Ah, Giane, mas ele é o pai da minha filha, não posso parar de conviver com ele. Eu vou te ensinar como conviver, já que é uma pessoa que você não pode se livrar, eu vou te ensinar a conviver. Ah, ele é um relacionamento tóxico para mim, eu já percebi, mas eu tenho dependência financeira. Se vira, sai da relação. Você vai dar um jeito, mas você vai sair desse lugar. O ponto é, você não vai mudar um cara que é manipulador narcisista. Você não tem nada para mudar. Você tem que mudar saindo dessa relação, deixando de se comunicar com ele e fazendo o que eu vou te ensinar agora. Eu vou te ensinar o protocolo de não ação. Porque o erro que mantém você presa nisso é a sua resposta automática ao estresse. O que acontece? Toda vez que ele descumpre, por exemplo, um combinado, alguma coisa acontece, você provavelmente já está estressada, você começa a entrar em estado de alerta. O seu corpo começa a reagir, você sente aquela sensação de ameaça, o peito começa a apertar, a mandíbula trava, o estômago começa a queimar. E aí, a sua atitude, ela é reativa. Você não responde mais ao que aconteceu, você reage ao que aconteceu. Porque todo o seu sistema nervoso entrou no piloto automático, do modo de alerta, da hipervigilância. Então, o que você faz? Você recebeu, por exemplo, uma mensagem confrontadora ou, enfim, chegou ali na situação que te engatilhou. Você automaticamente já tenta resolver a situação, enviando a 11ª mensagem, a 11ª explicação, o 12º print e usa a sua energia para regular o comportamento dele. E esse é o erro de engenharia. Você não pode nem deve regular o outro, a não ser que seja seu filho. Você só pode regular a sua exposição. Então, a partir de hoje, você vai fazer esse protocolo em 3 níveis. Primeiro nível, a baseline de segurança, tá? Você não envia mensagens quilométricas para a pessoa. Você envia um comando técnico. Vou te falar o modelo exato de uma mensagem que você vai mandar. Mas antes disso, deixa eu só voltar no que eu falei sobre reagir e responder. Quando eu reajo, acontece o seguinte: algo me incomodou, algo me engatilhou, algo me deixou irritada, nervosa, brava. O desconforto de sentir essa raiva me faz com que eu queira já responder rápido para ele ou contar para minha amiga o que está acontecendo, e a raiva faz a gente querer se movimentar. Quando você permite que essa energia exista da raiva e espera o seu sistema se regular primeiro, essa raiva fazer o caminho que ela tem que fazer, esse movimento, e vai embora, você regula o seu sistema nervoso primeiro, antes de responder a mensagem dele, por exemplo, é o primeiro passo para você entrar em presença, parar de reagir e conseguir ter clareza do que fazer. Uma das formas que você pode usar para regular o seu sistema é ouvir essa meditação que eu vou deixar aqui para vocês, ou, no caso de raiva, é usar realmente ferramentas de regulação, em que você bate, soca o travesseiro, corre sem sair do lugar, você extravasa essa raiva até você sentir que você pode respirar profundamente sem estar naquele looping mental. E aí, só quando você não tiver mais pressa de responder, só quando você sentir que você está completamente com clareza do que você quer responder, você vai responder, ao invés de reagir. E aí você vem, então, para esse modelo que eu vou te ensinar. Você vai escrever assim, ó. Bom dia. Isso vai ser assim, assim, assim. Ponto. Acabou. Você não diz para uma pessoa manipuladora: por favor, evite fazer tal coisa, porque isso vai trazer problema. Evite dar açúcar, porque o sistema nervoso da criança reage muito forte ao açúcar.
Se você fizer tal coisa, eu depois vou ter que fazer isso. Não, você não se justifica, você não convence, você não explica. Você estabelece um parâmetro e só espera a confirmação. E pasmem, eu estou falando por experiência própria. Se você age, responde regulada, com uma forma clara de instrução, que não entra na energia de se justificar, de se explicar por antecipação, ele obedece. Ele obedece. Então, você não vai mais pedir nada. Você vai determinar qual é o seu parâmetro. Então, é as tarefas dessa semana. Segue aqui as tarefas dessa semana. A louça, o mercado, organizar a sala, a roupa, a limpeza. Esse daqui é seu, isso aqui é meu. Ok? Pronto. Você comanda. O cérebro do homem é muito mais fácil de receber um comando do que ler drama. O cérebro do homem não lê drama, ele lê comando. Se ele não confirma alguma coisa do que você está comandando, do que você está falando, você simplesmente não conta com ele. Simplesmente ele não existe mais. Escolhe outra pessoa para te ajudar. Contrata alguém, reorganiza de uma forma sozinha. Lembrando que se você está numa relação de um manipulador, você já tem que sair dela. E eu estou dando isso daqui para quem não tem como sair dessa relação, no sentido de que vai ter que continuar convivendo por algum motivo, tá? Segundo nível, o silêncio estratégico. Então, você passou um comando e ele descumpre. E é muito provável que ele vai descumprir, tá? Não entre no debate. Não tenta provar que ele errou, não tenta mostrar o print, não tenta se justificar. Por quê? O debate para um manipulador é entretenimento. Ele quer ver você irritada, ele quer ver você louca. Quando ele descumprir alguma coisa, você vai falar simplesmente uma frase assim: o combinado não foi cumprido. Muito possivelmente ele vai começar a inverter a culpa, ou te chamar de controladora, ou sei lá o quê. Você não se defenda. Não fica falando, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Simplesmente fala, não vou discutir isso, ou nem responde. Encerra a comunicação. Isso se chama desativação de ganchos. Porque se não tem reação sua, não tem jogo para ele. Ok? Então, vamos pensar num diálogo aqui na prática. Foi só um pouquinho de doce que eu dei. Ele tava pedindo um sorvete, aí depois ele pediu mais um pouquinho de M&M de cobertura e lá. Você só responde, o combinado não foi cumprido. Mas você é rígida, você não sei o que, você não sei o que lá. Eu não vou discutir. Se ele continuar mandando mensagem, justificando, blá, 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 você não responde. Silêncio. Por quê, gente? Porque cada vez que você entra no debate, você alimenta o jogo dele. E o jogo dele é fazer você gastar energia se defendendo até que ele escape da responsabilidade. Até que você se canse e ele não seja mais a pauta. E aí, vamos para o terceiro nível aqui do protocolo de não ação, é a consequência lógica, né? Então, aqui é onde a maior parte das mulheres que eu conheço tem maior dificuldade, que é aplicar uma consequência. Mas veja bem, se você tem um filho e o seu filho não faz a tarefa da escola, você vai lá e fala, então hoje você não vai sair para brincar no parquinho. Você consegue, não consegue? Por que você não consegue fazer a mesma lógica com a pessoa do relacionamento que tá te trazendo tanto desconforto? Se ele não sustentou um combinado, você não tenta dar mais uma chance. Você reduz
o que ele tinha de informação, de possibilidades. Deixa eu pensar, por exemplo. Tá. Ó, você ia ficar com o filho no final de semana, você não cumpriu nada. Ok. Então, em vez de você ficar 8 horas com o filho, você vai ficar 4. Aí ele foi lá e ficou 4 horas com o filho, não conseguiu sustentar o combinado, vai reduzir para 2. Consequência não é punição. Ele é um feedback do ambiente. E você, se ele não cumprir, você avisa: o combinado não foi cumprido, na próxima vez eu vou reduzir o tempo. Depois, na segunda vez, o combinado não foi cumprido, vou reduzir o tempo de 8 horas para 4 horas. Vou reduzir de 4 para 2 horas. Na última vez você suspende. Vou suspender as visitas de você para conviver com o filho até demonstrar que você consegue sustentar o combinado básico. Isso é alienação parental? Isso é uma mãe protegendo o seu filho de ser desregulado, de ser manipulado, de sair do controle de si e do ambiente inteiro da família. E quando você faz esse tipo de aplicação de consequência, ele vai escalar. Ele vai te falar que você é vingativa, que ele tá tentando, ele vai jogar para todos os lados. E você pode ser que sinta uma culpa. Mas lembre-se sempre que o erro não é em você, é nele não estar fazendo. Aplicar consequência não é punição, é algo lógico. Se não existe uma exposição segura do seu filho para com essa pessoa, agora essa pessoa precisa começar a se comportar como adulto para poder garantir que ela esteja bem com esse filho. Eu sei que às vezes você vai sentir uma voz interna falando: meu Deus, mas você está sendo má, ele está tentando, ele está fazendo melhor. Essa voz, ela não é sua. Essa voz é a lealdade sistêmica que foi instalada em você lá atrás para que você aceitasse migalhas sem reclamar. Aprenda a observar essa culpa como um sintoma biológico. Você pode dizer para você mesma assim: eu estou sentindo culpa e isso é apenas uma ativação do meu sistema. Eu não preciso agir a partir dela. Porque aí você deixa de reagir e responde. E isso é um período. 1, 2 meses de transformações. Quando você começa a parar de se explicar, começa a aplicar a consequência, para de ser a professora que ele não quer e passa a ser essa engenheira da sua própria realidade, você começa a descobrir que a sua paz não depende mais dele cumprir o combinado. A sua paz está muito mais relacionada na sua capacidade de não se abandonar, não abandonar o seu filho, por exemplo, diante das situações que você está vivendo. A sua paz, ela depende da sua capacidade de limitar o acesso dele ao seu sistema. Não é ele que te irrita, não é ele que faz isso e aquilo. É você que se sente irritada. É você que se engatilha com o comportamento dele. Quando você começa a limitar a possibilidade dele te desestabilizar, você encontra paz e a realidade começa a responder de acordo com o que você tem dentro de você. Então vamos falar agora sobre o que acontece quando você começa a aplicar esse protocolo que eu estou te passando, se comportar dessa forma, se regular primeiro antes de reagir. Porque assim, a teoria ela é lógica, mas a prática ela é dolorosa, tá?
a primeira coisa que acontece é que ele provavelmente vai aumentar a pressão em cima de você. O manipulador, ele não gosta de perder o controle. Quando ele perceber que as suas mensagens pararam, que a sua justificativa parou, que você começou a aplicar uma consequência lógica, ele vai escalar. No meu processo, eu não coloquei as consequências, eu não tive coragem no começo. Eu fazia só as anteriores, mas só depois que eu comecei a colocar as consequências que as coisas começaram a funcionar de verdade. Mas no começo ele vai te rotular, ele vai dizer para as outras pessoas, ele vai manipular sua família, amigos, pessoas conhecidas para te falar alguma coisa, para falar mal de você, para falar, sei lá, que você é insensível, que você é qualquer coisa. Ele pode mandar mensagem até para você, falando que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo. E vai tentar usar as outras pessoas, né? E pode ser que você tenha vontade de ceder, de voltar atrás, de dar mais uma chance, mas eu vou te falar uma coisa para você gravar. Quando você era boazinha, todo mundo te elogiava. Nossa, você é tão paciente, você é tão compreensiva. É muito bom receber elogio do outro, né? Mas ninguém vê você chorando sozinha lá no banheiro depois de mais uma vez que ele não fez as coisas. Ninguém vê você sem dormir, com insônia, ruminando a cabeça, tentando provar que ele mentiu. Ninguém vê o tanto de energia que você está gastando para conseguir ser boazinha. Ninguém vê o colapso que você vive ali sozinha quando seu filho está desregulado, quando seu filho está descontrolado e a sensação de que, meu Deus, eu tenho que começar meu trabalho todo do zero de educar essa criança sozinha. Ser boazinha nesse sistema para agradar o outro só serve para você ser maltratada sem reclamar. Você tem que aprender a ser boazinha com você, em primeiro lugar. Não para o outro ver. E sabe qual é o custo real disso? O custo é você perder essa imagem de ser boazinha. Eu sei que uma das maiores objeções que chega até a mim é essa, de que, Giane, mas eu não quero ser uma pessoa que corta a convivência, que é tão direta, que trata a pessoa assim. E a minha resposta é assim. Você não quer ser essa pessoa porque você confunde o que é ser boazinha com o que é ser coerente. A sua imagem de ser boazinha, até hoje, ela serviu para você ser maltratada sem que ninguém pudesse dizer que você reclamou. Ser boazinha para esse tipo de sistema é o passaporte do seu autoabandono. Continua lá sendo boazinha para o outro e ficando lá com a saúde debilitada, com a cabeça doida, estressada, e cada dia menos próxima da prosperidade. Porque é isso que acontece com quem entra no que eu chamo de padrão people pleasing. E eu sei que tem uma outra verdade que muitas mulheres enfrentam. Tem uma parte de você que sente falta de ser a salvadora. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas pensa bem. Quando você era a professora, a explicadora, a boazinha, a que mandava o texto, você sentia, no fundo, que você era alguém superior nessa relação. Quando você está nessa posição, você tem o controle, porque você é moralmente melhor, você é vítima, mas é uma vítima com razão. Faz sentido? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você manda uma mensagem de 30 linhas explicando, sei lá, olha, o açúcar desregula o sistema nervoso, porque a criança, quando consome muito açúcar, depois ela não dorme bem e o sono é necessário para reparação, blá, blá, blá. Parte de você se sente com poder, porque você é quem entende sobre isso. Você é a única que se importa com o filho. Você é a vítima, mas você é a vítima, mas que tem razão. E quando você para de se explicar, quando você só manda, o combinado foi esse, você perde esse papel.
Você não é mais os rótulos, as máscaras da explicadora, da mãe, da professora, da que tá tentando salvar a relação, da que tá tentando salvar o mundo. E isso dói. Porque você descobre que uma parte do seu investimento nesse padrão era alimentar a sua identidade da mulher que aguenta tudo e assim, ainda assim é boazinha. Nossa, como você é forte, como você dá conta de tudo. Nossa, como você consegue ser tão gentil, tão amável, tão maravilhosa, mesmo dando conta de tanta coisa. Ninguém tá vendo a tua pressão alta estourando. O colesterol lá bombando. Ninguém tá vendo o que tá acontecendo na sua biologia, o custo disso. E abrir mão da mulher salvadora, da mulher forte, disso lá, é um luto profundo. E esse processo vai demandar que você abra mão do papel da única que entende as coisas, da única que se esforça, da única que tem razão, da única que está tentando resolver as coisas. Quando você para de se explicar, você aceita que ele pode continuar sendo quem ele é e que você não tem o poder de mudar isso. E isso dói porque tira de você a ilusão do controle. Fica nessa um pouquinho que essa foi forte. A ilusão do controle de achar que você pode mudar o outro. E a capacidade de aceitação do outro como ele é. Vou até tomar uma água. Você vai sentir uma culpa insuportável quando ele começar a mandar as mensagens falando: eu tô tentando, você não tá me dando uma chance. Quando for no caso de quem tá terminando o relacionamento. E a tendência natural é ceder, é dar uma chance, é fazer uma exceção. Mas esse é um teste. Porque ceder te traz um alívio imediato. É a mesma coisa quando eu disse que, por exemplo, a mensagem chega, você ficou engatilhada, você ficou com raiva e você já quer reagir e responder rápido, porque você não quer sustentar o desconforto de ficar com aquela conversa em aberto. É a mesma coisa, ele quis ceder, você se sente culpada e você vai lá e escolhe o alívio de falar, tá bom, vou dar mais uma chance. Você vai escolher o alívio imediato de ceder e voltar ao conforto da mentira. Ou vai sustentar a consequência e escolher a sua sanidade. Essa é a pergunta que eu registrei aqui que não quer falar, não quer calar. Gente, eu perdi anos e eu perdi muitas relações fazendo isso. E muito recentemente eu consegui perder o apego a essa imagem da perfeita que eu tentava sustentar. E eu ganhei algo que não tem preço. O meu corpo parar de gritar. O meu sistema nervoso vivia em estado de guerra, em hipervigilância, e ele começou a aprender a relaxar. Você tem que entender que a liberdade tem um preço de entrada. E esse preço é a sua disposição de ser vista por ele e por outras pessoas como talvez alguém difícil, como alguém que não é mais tão boazinha. Porque se ser fácil para ele significa você ser destruída por dentro, então eu sugiro fortemente que você abrace a dificuldade como um selo de integridade para você não se abandonar mais. Então vamos lá, indo para os finalmente. Se você chegou até aqui, você já sabe seu diagnóstico. Você não tem um sistema quebrado, você está com o seu sistema configurado para um jogo que você não foi feita para jogar, você não merece estar nesse lugar.
mas você se coloca nesse lugar porque você escolhe. Você não precisa de mais um livro, de mais um curso, de mais uma terapia ou de mais uma conversa para ficar tentando fazer ele entender e querer salvar essa relação. Eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo até o final, o seu nível de consciência já é alto demais para você continuar aceitando o que você está aceitando. Assiste o vídeo da Regan Hiller, que eu sei que também vai contribuir muito com você. O que está faltando para você agora não é informação, é a coragem de aplicar essa técnica que vai ir contra a sua própria biologia. Porque se você tem um padrão people pleaser, o seu corpo entende que você precisa se adaptar ao outro para você não morrer. Então você precisa treinar o seu sistema. Você vai fazer tudo ao contrário do que foi aprendido até hoje. Mas você vai se libertar. Vamos bater na tecla mais uma vez. Você já sabe que ele não vai mudar. Você já sabe que ele vai continuar descumprindo. Você está há meses ou há anos convivendo com essa pessoa e já viu o jeito que ele é. Você já mudou de estratégia centenas de vezes e ele não mudou. Ou ele muda e daqui uma semana ele desmuda. Você já sabe que cada vez que você dá mais uma chance, você só está reforçando um padrão que se repete. O que está te faltando não é mais informação. O que te falta é a disposição de tolerar o desconforto, de sentir culpa, o desconforto da culpa de colocar um limite no outro, o desconforto de ser acusada, de ser julgada como alguém que é uma má pessoa, o medo de ser abandonada porque você não vai mais ser a boazinha. Então, muita gente que gostava de você, entre aspas, né? Que gostava de você porque você era boazinha, agora não vai mais querer ser seu amigo. O que te falta é a disposição de suportar essas emoções, do medo, da culpa, do julgamento. Isso, minha querida, não se resolve só assistindo esse vídeo. Esse vídeo foi só uma informação a mais. Mas isso se resolve com você desmontando a fiação interna que te prende nesse padrão. A maioria das mulheres que me ouvem, elas até param por aqui. Anota, concorda com a lógica, sente um alívio e amanhã, quando o padrão se repetir, elas voltam a tentar explicar. Elas voltam a tentar ser a professora do cara, elas voltam a tentar o diálogo. Mas se você tá aqui até o final, você sabe que isso não é mais para você. Você e nenhuma mulher merece ficar num relacionamento com um narcisista, com um manipulador, vivendo dessa forma. Quando você sai de uma relação dessas, a mochilinha de pedra que você carregava, ela é instantaneamente removida. Teu filho, que vivia doente, com problema respiratório, não tem mais nada. Você sabe que pulmão é tristeza, né? Se você tá exausta de ser essa gigante que trabalha, que é boa, que é produtiva, que é isso e aquilo, mas no privado, na sua vida pessoal, você colapsa. Se você tá pronta para encerrar o ciclo de autoabandono sofisticado, nós precisamos ir além dessa aula. Eu não ofereço mais nenhum curso motivacional. Eu ofereço intervenção na engenharia da sua identidade. Então, eu tenho uma primeira entrada em que a gente faz uma hora de intervenção, onde nós mapeamos o seu padrão e você já sai com um protocolo inicial. E se a gente sentir que você faz sentido para uma mentoria, aí você entra num processo técnico comigo de 6 a 12 semanas, onde a gente mapeia mais profundamente todos os lugares onde você se adapta e se abandona, identifica ganhos ancestrais que estão te fazendo ficar presa nesse padrão, estabiliza o seu sistema para viver no ponto zero e tudo isso todos os dias falando comigo pelo WhatsApp, porque não é
Não é uma vez na vida que você vai falar comigo e na hora do vamos ver, na hora da experiência real, que é a hora que você colapsa, eu não vou estar ali. Eu vou estar ali justamente na hora que o teu corpo engatilha. Na hora que você fica perdido e não sabe o que fazer. Mas eu preciso ser bem clara que eu não trabalho com quem tá aqui buscando vir desabafar, como se eu fosse uma psicóloga, que você vai ficar aqui falando o que seu ego ou o que a sua mente tá dizendo, sem conseguir querer sair do lugar. Eu trabalho com quem já decidiu que o custo de continuar como tá é mais alto do que o custo de mudar. Então, aqui no meu material você tem o formulário para fazer uma intervenção inicial. Ele é um filtro que realmente a gente vai ver se funciona para você uma primeira intervenção de 1 hora com diagnóstico, com ferramentas. Que pode ser que se transforme depois numa mentoria se fizer sentido para você e para mim. Eu não quero quem vem aqui tentar remendar máscara, tentar salvar a relação. Eu quero quem está pronta para desinstalar um sistema antigo. E se depois ele passar por um processo de mudança e você resolver voltar na relação, mas de um outro lugar, beleza. Mas não é o caso aqui. Se você for aprovada, a gente vai traçar uma rota para você sair do seu modo de sobrevivência e, de fato, começar a ser protagonista de si. E toda escolha que você faz tem consequências. Vai afetar a sua saúde, vai afetar a qualidade das suas relações, a sustentação da sua prosperidade. Chegar no que eu chamo de ponto zero não é um destino, ela é uma decisão e ela é sua. Eu sou Giane e eu te vejo do outro lado se você estiver pronta para viver a sua própria soberania e o protagonismo de si.